Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Movimento Adventista. Hoje está aqui eu e a minha mãe e juntos nós vamos estudar a lição 6, André e João, os primeiros discípulos. Então, fique conectado com a gente. Isso, é um prazer estarmos aqui, mais uma vez para compartilharmos esses estudos, textos inspirados, maravilhosos da Palavra de Deus. Dentro do tema das biografias bíblicas, parte 2, histórias do Novo Testamento. E agora então a gente já vai estudar, como Davi falou, sobre André e João. Vamos então para o verso áureo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8. Isso, então esse texto de Mateus que nos traz uma promessa maravilhosa, de que quando a gente busca, realmente a gente encontra, a gente recebe aqui de Deus as promessas que Ele nos fez, Vamos então para a primeira pergunta. Após o batismo de Jesus, para onde o profeta João Batista teve sua mente dirigida? E como se portou Jesus? Vamos ver então o texto de João 1, 22 até o 34. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então por que batiza se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu, com pompa e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vides descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isso, então essa história, maravilhosa, aonde então João foi indagado, nessa questão se ele era, Cristo, quem que ele era, quem é, pois tu, essa pergunta está até no verso 21, não está aqui dentro desse verso que o Davi leu, mas já antes disso, ele foi indagado, se ele era Elias, se ele era profeta, o que ele era. E ele respondeu que ele era a voz que clama no deserto. Que clama no deserto. Então já respondendo então que a missão dele era realmente preparar o caminho então para o Messias, Então
A leitura da nota no Desejar de Todas as Nações, página 136, diz assim: quando, por ocasião do batismo de Jesus, João o designara como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. O espírito do profeta foi dirigido às palavras de Isaías: como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53:7. Durante as semanas seguintes, João estudou com novo interesse as profecias e os ensinos quanto ao serviço sacrificial. Não distinguia claramente dos dois aspectos da obra de Cristo, como vítima sofredora e vitorioso rei, mas viu que sua vinda tinha significação mais profunda do que lhe haviam percebido os sacerdotes ou o povo. Ao ver Cristo entre a multidão, de volta do deserto, esperou confiantemente que ele desse ao povo um sinal de seu verdadeiro caráter. Aguardava quase com impaciência ouvir o Salvador declarar sua missão. No entanto, nenhuma palavra foi proferida, não foi dado nenhum sinal. Jesus não correspondeu ao anúncio do Batista a seu respeito, mas misturou-se com os discípulos de João, não dando nenhum testemunho visível de sua obra especial, nem tomando nenhuma providência para se fazer notado. No dia seguinte, João viu Jesus, que para ele se dirigia, com a glória de Deus repousar sobre ele. João estende a mão, declarando o quê? Aqui nas chaves aqui está escrito João 1:29-34, que foi o que o Davi leu, na passagem lá, quando ele vê então Cristo, ele vê a glória de Deus repousar sobre Cristo. João então diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali foi que João compreendeu esse assunto, na questão de Isaías, já falando que ele ia vir como um cordeiro, indo sendo levado ao matadouro. Nesse momento, então, a sua mente então foi dirigida a essas palavras de Isaías, Nesse momento, a mente de João, respondendo a primeira parte da pergunta, foi levada a essas profecias que indicavam a forma que Jesus iria vir. E Jesus, ele não se portou como? Ele não deu nenhum testemunho visível de sua obra especial, Ele não tomou nenhuma providência para ser feito notado, para se fazer notado. Então, a gente vê nessa história de Cristo, no seu ministério, que eu creio que nenhum humano ali na época compreendeu profundamente a real obra que ele veio fazer, sua real missão, vamos dizer assim. Até mesmo João, já declarando isso, que ele era o Cordeiro de Deus, compreendendo a obra, ali que as profecias que apontavam para ele, ainda assim João, depois a gente sabe, lendo a história, depois se a gente for ler no próprio livro do Desejado e mesmo na Bíblia, depois João manda perguntar se ele era realmente o Messias lá, quando ele foi aprisionado por Herodes, Então, por realmente não compreender muito bem essa missão que Jesus veio trazer, de que forma ele ia libertar a humanidade, Porque todos esperavam o Messias como um rei que fosse vir, tomar poder de tudo, tirar o jugo romano dos judeus, aliviar as cargas terrenas deles. E não compreenderam a real missão que Jesus veio, então. Mas aqui é dito que a mente de João foi dirigida a essas profecias, então ele, na hora ali, ele viu realmente que as palavras de Isaías estavam se cumprindo em Cristo. Vamos então para a segunda pergunta. Que pensamentos passavam pela mente do povo? Isaías 61, de 1-2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados,
e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso. A nota, então, do Desejar Todas as Nações, página 137, diz: era esse o Cristo? Com respeito e curiosidade olhou o povo, aquele de quem se acabava de declarar ser o Filho de Deus. Haviam sido profundamente comovidos pelas palavras de João. Ele lhes falara em nome de Deus. Tinham-no escutado dia a dia ao reprovar-lhes os pecados, e de dia para dia nele se fortalecera a convicção de ser ele enviado pelo céu. Mas quem era esse maior que João Batista? Não havia em seu trajar coisa alguma que indicasse posição. Era na aparência um personagem simples, vestido como eles, nos humildes trajes dos pobres. Havia entre a multidão alguns que, por ocasião do batismo de Cristo, tinham testemunhado a glória divina e ouvido a voz de Deus. Desde então, porém, mudara grandemente a aparência do Salvador. Em seu batismo, tinham-lhe visto o semblante transfigurado à luz do céu, agora pálido, esgotado, emagrecido. Ninguém o reconhecera, senão o profeta João. Ao olhar o povo para ele, no entanto, viram uma fisionomia em que se uniam a divina compaixão e o poder consciente. Toda a expressão do olhar, todo o traço do semblante assinalava-se pela humildade e exprimia indizível amor. Parecia circundado de uma atmosfera de influência espiritual, ao passo que suas maneiras eram suaves e despretensiosas. Imprimia nos homens um sentimento de poder que, embora oculto, não podia inteiramente velar. Era esse aquele por quem Israel tão longamente esperava? Olha então os pensamentos que passavam pela cabeça do povo, né? Ficou tudo muito confuso, né? Primeiro, eles escutam a pregação de João, né? Já abrindo o caminho ali para o ministério de Jesus, e agora com Jesus eles pensaram que é esse maior que João Batista, então, né? João já fez uma obra muito grandiosa, né, nesse preparo do ministério de Cristo, e agora vem um que parecia ser até maior que João, mas ele não demonstrava isso exteriormente na questão do seu trajar, né, na questão da aparência. Então as pessoas, os seres humanos, eles veem muito isso, sabe? Vem a questão da aparência. Você lembra de alguma história em que uma aparência enganou um profeta de Deus lá atrás, dele achar que era o escolhido de Deus pela aparência? O Senhor falou para ele que não era assim que Deus olhava. Você lembra? Quem que foi? Samuel foi quando foi... Conta um pouquinho. Ele foi escolher um novo rei de Israel, que era um dos filhos de Jessé. Aí ele estava vendo os irmãos de Davi e ele viu os irmãos lá e ele viu que tinha uns que eram mais fortes, tinha uma cara melhor. Aí ele pensou que era aquele, só que aí Deus disse para Samuel que não era para ele jogar pela aparência. Isso. Ele falou: o Senhor não vê como o homem vê, né? Porque o homem vê A aparência, o Senhor vê o quê? Coração. O coração. Então, as pessoas têm essa mania, mesmo os profetas, hein? Como Samuel foi pela aparência também. As pessoas julgavam muitas vezes Cristo pela aparência também, né? É um homem comum, é um homem vestido normal, não está com vestes reais, não está com toda aquela majestade dos reis terrenos, né? Mas aqui diz o quê? Que eles, na questão mesmo do batismo, eles viram no semblante dele transfigurado a luz do céu. Então, as pessoas que entravam em contato com Cristo, o olhar dele, a forma dele falar, de olhar para a pessoa era muito penetrante, era algo sobrenatural, né? As pessoas já
já se, vamos dizer assim, estremecia de ver, né, a forma com que ele lia os pensamentos, a forma com que ele olhava para a pessoa, né, sua ternura, sua compaixão, seu amor não era como um homem comum, né? Então, aqui está dizendo que no batismo viu ele assim, e agora, né, após, né, a tentação, após tudo aquilo que ele passou, ele esgotado, magro, então ninguém o reconhecera, só o profeta João, né? Então, aqui diz o quê? Que o povo, quando olhou para ele, no entanto, eles viram uma fisionomia que se uniam à divina compaixão e o poder consciente. Então, tudo assinalava no olhar dele a humildade, exprimia amor. Então, quando as pessoas olhavam de longe a aparência, às vezes não reconhecia, mas se chegasse mais perto, entretesse alguma comunhão com ele, já sentia algo diferente, né? Mas todos esses pensamentos, então, foram passados pela mente do povo. Então, vamos à terceira pergunta. Por que ele veio em pobreza e humildade? Entretanto, o que parecia para a multidão? Então, vamos ler o texto de 2 Coríntios 8, 9. Isso. 2 Coríntios 8, 9 diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Olha que texto importante para a gente meditar, né? Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Por quê? Porque pela sua pobreza nós então podemos nos tornar o quê? Ricos. Mas é ricos nesse mundo? Não. É rico de ter bastante posse, dinheiro, carro importado? É essa a riqueza que Deus promete? Não. Não. Se Jesus tivesse vindo como uma pessoa de pompa, de riqueza, como que ele ia alcançar os pobres, né? Ia ser mais difícil. Ele vindo nessa forma que ele veio humilde, como um servo, né, diz a Bíblia, ele veio, ele conseguiu abranger então toda a humanidade, desde o mais pobre até o mais rico, né? Todos puderam ser alcançados. Então a leitura da notinha. Jesus veio em pobreza e humildade, para que pudesse ver nosso exemplo, ao mesmo tempo que nosso Redentor houvesse aparecido com pompa real. E como poderia ter ensinado a humildade? Como poderia haver apresentado tão incisivas verdades como as do Sermão da Montanha? Onde estaria a esperança dos humildes da vida, houvesse Jesus vindo habitar como rei entre os homens? Para a multidão, no entanto, parecia impossível que aquele que era designado por João se pudesse relacionar com suas elevadas antecipações. Assim, muitos ficaram decepcionados e grandemente perplexos. As palavras que os sacerdotes e rabis tanto desejavam ouvir de Jesus, que Jesus havia de restaurar então o reino a Israel, não foram proferidas. Por um rei assim haviam eles esperado ansiosamente. Tal rei estavam prontos a receber. Mas um que buscasse estabelecer-lhes no coração um reino de justiça e paz não aceitariam. Isso está escrito em Desejado de Todas as Nações, página 138. Isso. Então, por que ele veio em pobreza e humildade, como eu falei já anteriormente? Porque senão ele só ia atingir as pessoas maiores e as humildes não iam conseguir ser convertidas. Eles iam ficar sem esperança, né, na vida, vamos dizer assim. Então, mas o que parecia a multidão? Parecia impossível que aquele que era designado por João se pudesse relacionar com suas elevadas antecipações. Então, muitos ficaram decepcionados, perplexos por isso, porque aguardavam um Redentor, um Salvador ali de momento, né? Um Salvador para esse mundo, para essa... E Jesus veio fazer muito mais que isso. Ele veio para nos preparar uma vereda, um lugar como uma morada eterna. Não é uma morada aqui. Esse mundo aqui
ele não tem nada de bom, não é uma promessa para essa vida, né? Aqui nós estamos condenados à morte, né? Muitos que não estiverem vivos mediante a vinda de Cristo vão ter que passar pela primeira morte. Nós estamos designados a questão do sofrimento, da pobreza, da tristeza, das enfermidades, das perdas. Mas Cristo veio fazer o quê? Veio restaurar o elo que Adão perdeu lá atrás, né? O elo que seria a pena de morte para o homem fazer o quê? Ser morto eternamente. Jesus veio pagar o preço dessa morte, né? Dessa segunda morte, para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Então vamos à quarta pergunta. O que ocorreu no dia seguinte? Quem foram os primeiros discípulos de Jesus? João, capítulo 1, versículo 35 ao 37. Aqui. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Isso. Então, quando ouviu João falando, eis o Cordeiro de Deus, né? João estava na companhia de dois dos seus discípulos e quando Jesus passou, então, os discípulos ouvindo isso, eles seguiram quem? A Jesus. Diz a nota, no dia seguinte, enquanto dois discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível ao exclamar: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as compreenderam plenamente. Que significaria o nome que João lhe dera, o Cordeiro de Deus? O próprio João não os explicara. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão, e o outro João Evangelista. Foram estes os primeiros discípulos de Jesus. Movidos de irresistível impulso, seguiram a Jesus, ansiosos de falar-lhe, todavia, respeitosos e em silêncio, abismados na assombrosa significação da ideia. É esse o Messias? Então, a gente vê que esses dois, um era André, o irmão de Simão, né? E o outro era João, o evangelista. Os dois foram curiosos ali, então, atrás de Jesus, para saber, né? Porque João deixou no ar. Ele falou: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. E aí, quem é esse Cordeiro, né? Por que João chamou ele assim? Eles foram atrás do mestre, então, para perguntar. Quinta pergunta. Como se deu este primeiro contato? Que convite é feito a todo crente? João 1, 38 a 39, na continuidade, então, da leitura, né? Diz: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então vamos ler a nota. Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eram as primícias de seu ministério. E o coração do divino mestre alegrou-se ao corresponderem essas almas à sua graça. No entanto, voltando-se, perguntou apenas: Que buscais? Queria deixá-los em liberdade de voltar atrás, ou de falar de seus desejos. De um único desígnio tinham eles consciência. Uma só era a presença que lhes enchia o pensamento. Exclamaram: Rabi, onde moras? Numa breve entrevista à beira do caminho, não podiam receber aquilo porque ansiavam. Desejavam estar a sós com Jesus, sentar-se-lhes aos pés e ouvir-lhes as palavras. Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram
ele aquele dia. Batei. Vamos ter com Deus por um convite especial, e Ele nos espera para dar-nos as boas-vindas à sua câmara de audiência. Os primeiros discípulos que seguiram a Jesus não ficaram satisfeitos com uma conversa rápida com ele pelo caminho. Disseram: Rabi, onde moras? Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Assim podemos ser admitidos na maior intimidade e comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Batam aquele que desejam as bênçãos de Deus. Esperem a porta da misericórdia com firme certeza, dizendo: Pois tu, ó Senhor, disseste: Aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Isso. Então esse primeiro contato como se deu, né? Como a gente já comentou. Os discípulos foram atrás dele para indagar onde que ele estava morando, né? E ele convidou, então, eles foram atrás de Cristo e foram ver, né? Mas primeiro Jesus falou como? O que buscais, né? O que buscais? O que é que vocês estão buscando, né? E com isso aqui, Ellen White deixa claro que ele queria deixar eles à vontade, né? Deus não gosta de nada forçado, veja bem, né? É o livre-arbítrio. Se quiser voltar atrás, não é nada forçado, né? Ao contrário de Satanás, que nos prende muitas vezes com os enredos deste mundo, né? Prende os homens a vícios, a tantas coisas que acabam virando escravos do pecado. Cristo, ele não quer que a gente nem mesmo sirva a ele forçadamente, né? Ele dá essa liberdade para ir, para voltar e falar de seus desejos aqui também diz, né? Então, nesse primeiro contato, eles tiveram essa intimidade, esse contato com Cristo, de ver realmente, não só numa entrevista rápida, mas indo ali junto com Ele, né? Estar a sós com Cristo, sentar-lhes aos pés e ouvir-lhes as palavras. E esse convite é feito também a todo crente, né? De estar também aos pés de Cristo, né? Diz que Ele nos espera para nos dar as boas-vindas na sua câmara de audiência. Isso. Então vamos à sexta pergunta. De que maneiras muitos perdem preciosas oportunidades celestiais? Então vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 5 ao 6. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu o 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso, aqui você até avançou, era até o 6, mas valeu a pena, né? A parábola do semeador, dizendo essa daí é uma história de escolinha ainda, Vi, das crianças, né? Mas é uma história muito profunda, que é a questão, principalmente aí os primeiros versos, né? Que você leu, que são os 5 e os 6, que está falando das que caíram na beira do caminho, né? Quando o semeador saiu para semear, e ela foi pisada e as aves comeram. E aí a outra caiu na pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Então, aqui Jesus depois dá, né, a explicação para essa parábola, né, onde a semente é a palavra de Deus e a que caiu na beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, né? Como os passarinhos comeram a semente e levou embora, assim Satanás também arrebata-lhes do coração essa palavra para que eles não sejam salvos, né? E os que caiu na pedra são os que, ouvindo a palavra e receberam com alegria, eles não têm raiz. Eles creem apenas por um tempo, né? E depois, quando vem a prova, né, que é o calor ali, eles não resistem.
Então, Jesus mesmo contou e deu a explicação dessa maravilhosa parábola, né, que está em Lucas 8. E a gente tira grandes lições, né, aqui já até respondendo uma parte da pergunta de como as pessoas, muitos perdem essas preciosas oportunidades. Anota então, desejar a todas as nações, 139. Houvessem João e André possuído o incrédulo espírito dos sacerdotes e principais, e não se teriam encontrado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam dele se aproximado como críticos para lhe julgar as palavras. Muitos cerram assim a portas, mas as mais preciosas oportunidades. Assim não fizeram esses primeiros discípulos. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. As palavras de Jesus foram para eles cheias de novidade, verdade e beleza. Divina luz foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. É contrição e fé e amor que habilitam a alma a receber sabedoria do céu. Fé que opera por amor é a chave do conhecimento, e todo que ama conhece a Deus. Então, muitos então perdem essas oportunidades, né? Porque não fazem como João e André fizeram. Então, se eles tivessem possuído, o irmão White fala, né, o incrédulo espírito dos sacerdotes, eles não teriam se chegado então até ali ao pé de Cristo. Então, se eles tivessem se aproximado como críticos, né, para lhe julgar as palavras, também não teria firmado, né, não teria sido um instrumento como foram nas mãos de Cristo. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né, de quando a gente ouve, a gente tem a oportunidade, a gente aproveitar ao máximo, não desperdiçar. E eles não perderam tempo, né, Davi? Já foram atrás de Jesus, já foram querer aprender mais de Jesus, estar ao pé dele, ter uma entrevista a sós com ele. E assim, hoje nós não temos Jesus pessoalmente aqui na terra conosco, assim, em pessoa, como eles tiveram, mas nós temos essa oportunidade de estar a sós com Cristo, né? Nos momentos que mais a gente consegue comungar com Deus é através do quê? Da oração. Isso. Né? A gente está unido, então, com Deus. Os melhores momentos quando a gente está unido com Deus é quando a gente pega um tempo do dia, começa a estudar, quando a gente ora por alguma coisa. Isso já fortalece a fé. Isso mesmo, o estudo também é muito importante, a leitura, né, Davi? 7ª pergunta, então. De que maneira Simão, que é Pedro, foi alcançado? Então, aquele André era irmão de Simão. Simão é? Pedro. Então, de que maneira o irmão de André, né, Simão, Pedro, foi alcançado? Tem mais um discípulo aí, né? João 1, 40 a 42 diz assim: Era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui Jesus não faz nenhuma pergunta, Jesus afirma, né? Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado agora Cefas, que quer dizer Pedro. Mudou então o nome de Pedro. Vamos à leitura da nota então. O discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, ardente, se bem que contemplativo. Começara a discernir a glória de Cristo, não a pompa mundana e o poder que fora ensinado a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Absorveu-se na contemplação assombroso tema. André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração. Indo à procura de Simão, seu irmão exclamou: Achamos o Messias.
Simão não esperou o segundo convite. Também ele ouvira a pregação de João Batista e apressou-se em ter com o Salvador. Os olhos de Jesus pousaram nele, lendo-lhe o caráter e a história. Sua natureza impulsiva, o coração amorável e compassivo, a ambição e confianças próprias. A história de sua queda e arrependimento, seus labores e a morte de Marte. O Salvador leu tudo e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso, aqui fala Jonas, né, que é João também. A Bíblia tem esses nomes, né, que às vezes são comuns aí nas traduções, mas é maravilhoso, né? A gente vê a maneira com que Pedro foi alcançado, esse maravilhoso olhar de Jesus, né? Tem até um hino que fala seu maravilhoso olhar, que é baseado nessas passagens, né? Quando Cristo olhava e penetrava no coração da pessoa, já lendo tudo a trajetória de Pedro, que está escrito, né? Já viu tudo o que acontecer. Ele tinha uma natureza como? Impulsiva, mas ele tinha um coração amorável e compassivo, né? A questão da confiança própria, ambição, quantas quedas, quantas histórias, quantas experiências que Pedro passou e Jesus foi vendo tudo isso. E ali então, Pedro então foi alcançado por esse olhar maravilhoso de Jesus, né? Que já tinha sido preparado pelo apóstolo, pelo profeta João Batista, né? Vê que maravilhoso foi esse trabalho, né? Já que o Espírito Santo já programou ali antes com João, né? Designou ele para essa obra de abrir esse caminho. E quantos foram alcançados, né? Aqui, só por enquanto que a gente estudou, já 3 discípulos que estavam ali, que viram, que já ouviam de João Batista, também se atentaram então para o Messias. Como valeu a pena esses trabalhos, né? Então vamos à 8ª pergunta. O que jamais deve ser feito pelo ensinador cristão? Que característica existe em toda doutrina genuína? Jamais deveria ser pregado um sermão ou apresentada instrução bíblica sobre qualquer assunto sem que os ouvintes fossem encaminhados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda verdadeira doutrina torna Cristo centro. Todo preceito recebe força de suas palavras. 6º Testemunho para a Igreja, página 54. Então, o que jamais deve ser feito pelo ensinador, apresentar qualquer sermão, né? Dar qualquer instrução sem que os ouvintes fossem encaminhados para quem? Para Deus. Para Cristo, para Deus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa verdadeira doutrina, né? Essa característica que tem que existir em toda genuína, né? Verdadeira doutrina é isso, é Cristo ser o centro de tudo, né? Todo preceito recebe a força de suas palavras. Então, nós devemos ter sempre isso em mente, né? Todo o trabalho que for desenvolvido, tudo tem que ser para a honra e glória de Cristo, né? De Deus, que Ele é o nosso Salvador, Ele é quem se doou, se esvaziou para nos resgatar. Então, Ele deve ser o centro de nossos trabalhos, de nossos afazeres, quer seja na igreja, quer seja em casa, mas aqui mais direcionado, então, pelo ensinador cristão, né, que prega a palavra, tem sempre que direcionar a mente, então, para Cristo. Então, a gente acabou o estudo da lição 6, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha e compartilhe para várias pessoas, para que essa verdade possa ser espalhada por todo mundo. Isso mesmo, fique conectado conosco em nossas mídias sociais e foi um prazer estar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições
através do YouTube.